Este programa é livre para todos os públicos. Como ele disse, eu me chamo Darlene, sou missionária da comunidade Canção Nova, com muita alegria. E quero dizer uma coisa, vocês vão descobrir, hoje é um dia muito especial para mim. Mas eu contarei no decorrer da pregação. Não vou dizer ainda porquê. Estou em festa e vocês vão saber no decorrer da pregação. Nós encerramos a nossa primeira pregação com o Vitor, do qual eu sou fã e disse a ele, com a voz que me chama, com a voz que me interpela, com a voz que provoca algo dentro de mim, esta voz que vai aqui dentro do nosso coração, e o Vitor quis nos provocar dizendo disso, desse processo. E é nessa ressonância que vai gerando algo em nós que nos desinstala. Bem-vindo ao mundo daquele que se sente chamado, é um desinstalado constantemente. Porque é um Deus que fala aqui, é um Deus que se mostra aqui, e você é desinstalado porque existe uma voz de plano de fundo aí, tentando conduzir você para o centro da vontade de Deus. A minha pregação chama Atraídos. Mas então, o que é a atração? Vamos partir desse pressuposto. A atração, ela explica que seria um interesse, seja por um sujeito ou por algo, que aquela pessoa, que você tem por algo, mas que diz respeito a um ponto apenas. Você não tem a visão do todo, você não tem a clareza, mas aquilo ali me atrai. Aquilo ali mexe comigo. Quando nós falamos de atração, nós podemos dizer e relacionar muito bem isso quanto homem e mulher, aqueles que namoram, eu sou solteira, aqueles que namoram, mas eu mesmo sendo solteira já fui atraída, óbvio, né, gente? Graças a Deus, está tudo direitinho aqui. Então, algo que aquela pessoa, naquela circunstância, existe algo que me atrai. Mas eu não tenho muitas coisas, e aí às vezes um amigo chega e fala, o que aconteceu com você? Por que você está com essa cara de bobo? Nossa, eu me senti atraído por aquilo ali. Tá, mas o que mais que você sabe da pessoa? Nada, mas eu gostei. Mas você sabe mais coisas? Não, mas me atraiu. Tem um jeito, tem uma coisa. E é interessante porque você começa a querer o objeto do qual você se sente atraído. Aí começa a pensar naquela pessoa, fantasiar a situação, procurar saber, entra na internet, olha o Instagram, dá aquela passeada, pega o fulano que é amigo do cicrano, vai lá ver se está nos amigos, aí começa. E assim nós vamos vivendo essa experiência, porque eu estou atraído, mas ainda não tenho muitas coisas. Talvez se eu conhecer melhor, a atração passe. E é muito interessante porque a atração, ela diz disso, de um lugar onde eu estou acessando apenas. Mas existe essa força, existe essa... Tem alguma coisa aqui, e eu não sei o que é. Quem é o atraído? O atraído é aquele que vai sendo despertado para o desejo. A atração ainda não é desejo. A atração é este ponto, e repito, mas o desejo, ele ainda não foi transitado, você não transitou para esta outra fase. E aí você me diz, então, Darlene, no momento em que a atração, ela inicia, ela causa um impacto. Pode-se dizer, quando a atração causa aquele impacto, você fala, opa, tem algo aqui, isso já é desejo. Eu quero que aquilo faça parte de mim e eu quero que eu faça parte daquilo. E aí começa esse movimento do desejo de possuir, mas não sabendo como. Mas existe uma voz. Então existe essa atração e talvez você possa estar nesse estágio de se sentir atraído. Eu sinto uma coisa, mas eu nem conheço direito. Eu nem sei quem é direito. Agora tem gente que já está nessa fase. Eu sei quem é, mas eu quero caminhar na direção daquilo que eu desejo.
Este acampamento, ele é uma construção para que você saia daqui no domingo sabendo o que fazer. Aí você vai falar, Darlene, estou com medo então. Então, terminando essa pregação, você vai embora, porque nós queremos que no domingo você encerre o acampamento decidido. Porque Deus não brinca, Deus investe. E existe uma voz, e existe uma atração. E cada vez mais, quando entra na esfera da atração para o desejo, começa a se ter pensamentos mais recorrentes. E aí pergunta, o que você está pensando? Estou aqui pensando. O que você está pensando? Estou aqui. E aí a pessoa vagueia. E aí ela ouve uma música. E aí ela ouve tal coisa. E aí ela vê uma situação e ela diz, meu Deus, me lembra tanto daquilo. Remonta aquela voz, remonta aquilo que eu ouvi, aquele desejo. E aí aquilo não para de acontecer dentro de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque começa a ser recorrente. Aquilo começa a ser mais frequente. E aí você começa a se aproximar do desejado, daquilo que você deseja. Começa a dar passos para aquilo. Começa a querer aquilo. E aí os amigos começam, está estranho, hein? Está rezando demais. Está buscando esse povo. O que está acontecendo? Porque eu quero que vocês aqui consigam me entender que eu estou fazendo um paralelo de um relacionamento com uma situação do qual Deus também se dispõe a fazer este caminho conosco, da voz, da atração, do desejo. Eu não posso caminhar mais, senão os meus irmãos vão brigar comigo e vão pregar amanhã. Tá certo? Então, vamos aqui, até onde eu posso ir. E aí você fica desconcertado quando alguém fala assim, você se sente chamado, parece estar falando só com você. Fala, meu Deus, quem é que sabe? Quem é? Quem falou? O que aconteceu? Quem disse? Por que falaram aqui desse carisma, dessa vocação? Descobriram-me. Descobriram-me aqui. E eu quero dizer para você, é a ressonância da voz com atração e com desejo. Você está fazendo um caminho. Eu quero pertencer e eu quero que ele seja também meu. Eu faço esse caminho de escolha. Santo Agostinho, ele diz assim, que o coração inquieto é a raiz de toda peregrinação. Um coração inquieto se coloca a caminho. Aí tem gente que pode dizer, eu ouvi a voz, me senti atraído, mas estou parado. Meu irmão, bem-vindo à pregação que você vai vir para fora. Sair deste lugar de indecisão. Porque nós precisamos entender que aquele coração que foi e que está inquieto, ele vai trilhar um caminho para peregrinar, colocar-se a caminho para descobrir qual é a vontade de Deus a meu respeito. Ouvir o Senhor, se dispor a estar com Ele, buscá-lo para que verdadeiramente eu faça essa experiência de que o meu coração está inquieto. E um coração inquieto é sinal de que houve um movimento dentro dele. E eu preciso me colocar a caminho. Ele é a raiz da peregrinação. É por causa desse coração inquieto que eu me coloco a caminho. E não fico parada. E não deixo que as coisas estacionem. E no Catecismo da Igreja Católica diz assim, porque há no homem um desejo de Deus. Então, se no seu coração está impresso isso, e nessa inquietude, você diz, Senhor, eu me ponho a caminho. Para onde o Senhor me leva, eu não sei tudo. Mas eu estou atraída por essa voz. Eu estou atraído. E eu quero caminhar, desejando, respondendo, concretizando. E é claro que quando nós vamos caminhando, nós vamos ver num trecho bíblico, muito claramente para nós, quando é uma conversa entre Eli e Samuel. Samuel ouve o Senhor quem chama, 1 Samuel 3,18. Se você quiser anotar e depois também pegar.
diz assim: Samuel, me conta todas essas coisas que estão acontecendo com você. Me conta todas essas coisas que estão passando e dessa voz que você não sabe quem é. Me diga, porque eu quero te ajudar. Porque eu quero também com você ali dizer quem é. E o mais bonito é que quando Samuel não esconde nada do que ele sente, da voz, da atração, do desejo, da resposta que ele quer dar, Eli reconhece que é o Senhor. Então, nós precisamos também na nossa vida, nesse trânsito em que nós vamos fazendo de fase, da voz para a atração, da atração para o desejo, do desejo para o eis-me aqui, do eis-me aqui para aquilo que nós precisamos responder com concretude. Existe também Elis nas nossas vidas, ou existem pessoas que nós precisamos eleger como Eli, porque diz a imitação de Cristo, é preciso que o homem desconfie de si mesmo, e no discernimento nós precisamos desconfiar de nós mesmos, para que alguém possa, olhando para nós, nos ajude a chegar àquilo que realmente Deus espera de nós, aquilo a que nós somos chamados. Por isso o caminho vocacional, por isso a busca de um diretor espiritual é necessário, porque ele vai refinar esse chamado. A atração, sim, ela existe, mas eu estou atraído e aquilo é somente por uma ideia ou algo que eu penso que seja, mas ainda não é muito concreto. Quem vai fazer esse garimpo com você vai ser alguém que você também pode ter intitulado como Eli na sua vida, como foi para Samuel. Desconfie se você quer encontrar a sua vocação sozinho. Porque a imitação, e repito, sempre diz: desconfie de si mesmo. Às vezes há muitos planos pessoais, mas ainda não é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Eu estou atraída por ela, mas eu ainda não sei. E Samuel também diz que nesse caminho é necessário. E é tão lindo quando Eli pode identificar essa voz e dizer: é o Senhor. Que bonito isso. Não foi só, a parte de Samuel foi dizer: fala, Senhor, fala. E tem gente fugindo o tempo todo dessa voz, nem diz para o Senhor: fala que eu estou desesperado. Não fala não, porque eu já sei para onde é que eu tenho que ir. E você já conversou com alguém que está fugindo do chamado? A pessoa não quer que nem você fale de Deus para ela, porque se ela lembra que Deus existe, ela se desespera. Porque eu sei quem é, eu sei o que Ele fez, o que Ele provocou em mim. E mas Eli, quando vê a sensatez, a inteireza, a sinceridade, meu irmão, na sua resposta a Deus, atraído por Ele, você precisa ser a pessoa mais sincera com Deus e com Eli, que é instituído ou que você institui para lhe fazer este caminho. Quanto mais você der de si, mais nítido e claro esse processo de atração e esse caminho vai se tornando. E que lindo isso, quando nós vamos percebendo que é possível. Quando nós não queremos caminhar sozinhos. Mesmo atraído, será que é? Vou pedir ajuda, não tenho clareza. Que bonito. Deixar-se ser conduzido. Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele diz assim: que esse primeiro momento, como numa relação a dois, ele tem um êxtase inicial, tem um start, ele diz, que é o momento em que eu saio de mim. A voz vem, mas eu começo a me colocar a caminho, eu começo a me sentir atraído. E o homem sabe que é atravessado por uma atração, são as palavras do Papa Bento. E depois por esse desejo que o supera. Está acima de mim, meu Deus, que força é essa que me arrasta? O que é isso que me leva? Mas mesmo ela me conduzindo, eu ainda quero que alguém, os meus Elis estejam comigo, porque existe uma força, mas ela precisa no tempo ser verificada, olhada, aprofundada. E o Bento XVI vai dizendo, o Papa Bento vai dizendo, né? Que a gente vai saindo desse êxtase inicial
para começar a fazer o mesmo caminho que Agostinho falou, que Santo Agostinho falou, da peregrinação. Nós saímos do fechamento de nós, é uma voz que no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, está dizendo: saia desse lugar permanente de si mesmo, para caminhar em direção daquele que é e daquele que é o Senhor, para você encontrar o outro, as pessoas das quais Deus lhe confia na sua resposta vocacional. É assim, o Papa está dizendo que existe um êxtase inicial, existe um momento aqui, aquela voz veio, ela me interpela, ela me coloca e eu me movimento em peregrinação, mas isso não é para parar em mim, eu estou em peregrinação, é um coração inquieto, é uma alma inquieta, eu vou investir, eu vou gastar meu tempo, eu vou me dedicar. Esses dias ouvindo um jovem, ele disse assim: eu sou muito mimado, porque eu não quero ouvir a voz de Deus. E ele sabe que é chamado. E aí ele disse assim para mim: fala para mim, Darlene, que eu não estou escolhendo ficar preso a uma realidade, quando eu escolho pertencer a Deus. E aí eu disse a ele: você nunca será preso em Deus, você será livre. Não existe prisão no Senhor, existe liberdade. E aí ele disse assim: mas me diz da sua felicidade. Eu falei: você não precisa nem perguntar a mim, pergunte a qualquer pessoa que deu a sua vida a Cristo se é infeliz. Não precisa ser eu à margem. Existe alguém? Você já conheceu gente assim? Claro, só se a pessoa estiver vivendo algo muito particular. Mas se você encontrar uma pessoa bem colocada na vontade de Deus a respeito dela, ela é feliz. Então, é sair deste êxtase inicial para um caminho permanente, para um caminho de peregrinação. Eu estou saindo de mim numa doação de si mesmo, porque eu não estou caminhando só para uma realização pessoal, eu estou para um projeto de vida em que eu fui atraída, em que o Senhor me atraiu. E aí, continua Bento, é através desse caminho progressivo que você vai aprofundando a consciência daquele amor que você experimentou. Aquele vocacionado é sempre aquele que sabe para onde pode voltar. Eu sei da voz que me chama. Eu sei aquele que me chamou. E vão vindo as situações da vida, mas eu sei quem me chamou. E ele vai continuar criando, tecendo esse mistério com a pessoa amada e dizendo: aqui estou, Senhor. Mas é um bem que me leva a sair de mim, não dá mais, não é mais só essa rodinha, não, eu preciso alargar as fronteiras. E o meu coração pede isso. O meu coração pede essa realidade, porque dentro de mim ressoa. E aí é verdade. É preciso se expor. E todo aquele que ouve precisa se expor para que o caminho, para que a peregrinação aconteça. É preciso, quanto mais você se expor, mais nítida essa ressonância. E aqui é também a pregação do atraído que se deixa vir. Quem é você? Para que você veio? Aqui me chamas. O que queres de mim? Vem para fora. Encontrar-se diante desse mistério que envolve a minha existência. Você percebe que os questionamentos de Deus a seu respeito envolvem a sua vida, a sua existência, os seus sentimentos mais profundos. Deus não nos trata de forma rasa, meu irmão. E por isso, quando Deus interpela você, você fica mexidaço, porque Deus não está tratando com as periferias que nós carregamos. E nós vamos rezar e queremos ouvir um não de Deus e a gente ouve um sim. E você fala: o quê? Ah, tem gente rindo e fala: acho que é isso mesmo, né? Eu acho que
A gente ouve um sim e você fala. Eu lembro de um diretor espiritual, ele disse assim: quando você quis fazer do seu jeito, Deus também te disse sim. Mas agora que Deus está te pedindo que você faça do jeito dele, é hora de você dar sim. E aí eu falei, não falei, né, gente, que eu acho que eu não tinha palavra na hora, não. Eu não falei. E é muito interessante, porque nesse processo que nós vamos trilhando de correspondência, de caminhada, de peregrinação, nós vamos percebendo que há uma correspondência também do outro lado. Porque não dá para viver um enlace sozinho. Mas eu também reconheço que existe uma voz. E aquele que me atraiu também corresponde. E a gente começa a lidar com os sims de Deus. Mas esse sim que me desinstala, porque o Papa Bento disse, ele tem essas inicial, mas ele me faz levar para uma doação de si, a uma entrega total, a uma resposta de amor a Deus. E é uma resposta de amor ao povo, aquele povo confiado, da forma com que Deus escolhe dentro do dom, dentro do carisma. E aí aquela correspondência começa a acontecer, e que belo isso. E aí vai fluindo. E os pensamentos, e aquele amor, e aquela troca, eu vou para ouvi-lo. Sim, o Senhor quer fazer e quer continuar, e o Senhor vai nessa... Que bom, Deus está correspondendo, é isso mesmo, uau, que massa. Eu estou fazendo caminho, estão me ajudando, meus Elis, diretor espiritual, todo mundo colocando força naquilo ali. Vai nascer a criança, tem que nascer. Todo mundo gastando energia, vamos gastar também, vamos gastar tempo. Meu irmão, não existe discernimento sem que você gaste tudo. Porque tem gente que fala, eu discerni, mas não gastou tudo. Não investiu tudo. Não fez o que era preciso. Precisa fazer tudo para fazer um bom discernimento. Porque enquanto nós estamos na periferia dizendo, tá bom do jeito que eu acho que tá bom, ou com aquilo que nos é pedido e eu preciso corresponder, enquanto eu estou na periferia, também o seu discernimento será feito na periferia. E talvez você não toque aquilo que Deus escolheu para você, porque você trata das suas coisas na periferia, e Deus não quer assim. Por isso o discernimento precisa de nós empenho, gastar-se, colocar a vida, dedicar-se, rezar. Meu Deus, reze e reze muito. Esteja atento àquilo que Deus quer. Não dá para ser vocacionado no oba-oba. Porque é a sua vida e a sua resposta diante de Deus. Mas é claro, eu também fiz esse caminho, onde a voz, onde eu me senti atraído, onde o desejo foi crescendo cada vez mais. E eu dizendo, meu Deus, está fluindo. Que legal. Questiona, família. Gente, eu já tive reunião assim, por que você quer dar a sua vida? Reunião. Senta todo mundo e põe você na roda para ver o que está acontecendo. Já teve. Não sei o que vão fazer com você quando você responder, mas comigo foi assim. E na Canção Nova, quando você começa a ingressar, você vai até o chamado pré-pertença. E no meu pré-pertença, eu fiz algumas colocações para o Senhor. Porque estava havendo correspondência, certo? Atraída, desejo, comecei a me aproximar. Nossa, que legal, tal, está fluindo. Então, estou ali, indo direitinho, tal. E aí, o que aconteceu? Na correspondência, no pré-pertença, eu vim fazer o pré-pertença um pouco inquieta. Desejando cada vez mais tudo isso, mas eu sabia que dentro do meu coração começou a pesar a balança. E eu disse para o Senhor assim, eu vou fazer o pré-pertença, mas eu vou parar por aqui. Olha, eu conversando com Deus, dizendo para Ele o que eu iria fazer e que Ele tinha que submeter a tudo isso, né? E aí eu disse, Senhor, chegamos até aqui.
chegamos até esse lugar. Eu não tenho condições de sair da minha casa. Hoje o meu irmão está dando muito trabalho, separou da esposa, minha mãe está carregando este fardo sozinha. Eu encerro por aqui. Dei o meu sim, mas com isso dentro de mim, dizendo: Senhor, sempre será assim, mas eu preciso parar. Pré-pertença. Como Deus não nos ouve, entre aspas, nesse processo vocacional, Ele sabe o que Ele quer a nosso respeito. Eu recebi um sim da comunidade, para vir para o pertença. E quando recebi, na época era carta, eu nunca abria, deixei ela lá quietinha. Falei: o que será que tem aqui? Conversando com a carta fechada, né? E aí, lá estava, como eu disse, o sim. Mas a vida vai se dando. As coisas vão se encaminhando. E entre pré-pertença e pertença, é o tempo é o tempo de você ir se preparando para um possível ingresso na comunidade. E aí, gente, falei: olha, que legal, deu certo, acompanhador, tudo caminhando. Meu pertença, chegou o dia, na quinta-feira anterior ao meu pertença, que começaria sexta, sábado e domingo, minha mãe morre. Minha mãe faleceu. Eu estava me preparando para o pertença. Então já não era um movimento de fazer uma leitura. Como que se mantém atraído quando há uma intervenção no tempo da vocação? Aberto à voz que me chamou. Foi assim que eu permaneci. Na quinta-feira, quando eu recebi o telefonema da minha mãe, que a minha mãe tinha falecido, eu só sabia rezar uma coisa: o Senhor é o Senhor do meu presente, do meu passado e do meu futuro. Eu não conseguia rezar Ave Maria, não conseguia rezar nada, mas eu conseguia rezar isso. O Senhor é o Senhor do meu presente, o Senhor é o Senhor do meu passado, o Senhor é o Senhor do meu futuro. E eu dizia: Senhor, como que vai ser agora? E aí meu Eli liga para mim, que era minha acompanhadora vocacional, e diz assim: Darlene, nós já temos uma resposta a respeito da sua vocação, mas é o tempo de você viver todas estas coisas, e aí nós vamos caminhar para aquilo que Deus quer. Nós vamos esperar você se decidir. E aí os meus irmãos, que são do mesmo dia de ingresso que eu, vieram, fizeram pertença. E eu com aquele, dizendo: Senhor, tudo bem, o Senhor me atraiu, o Senhor foi capaz disso, mas como me manter atraído numa circunstância que aparentemente estava encerrada? Na minha casa, eu era a caçula, quem tinha que cuidar do meu pai seria eu. Era essa conta a conta dos homens, mas essa conta não era a conta de Deus. E aí, eu tinha os meus irmãos mais velhos casados. Então eu era a solteira em casa, conta, quem vai cuidar do teu pai sou eu, uma conta humana simples. Mas Deus não estava me tratando apenas dessa forma. Deus estava me mostrando que algumas coisas não mudariam no decorrer do tempo. O caldo engrossa, mas Deus não muda. As dificuldades vêm, mas Deus não muda. Se eu tenho certeza de que aquela voz a voz é dele. E o caldo foi engrossando, meus irmãos. E as circunstâncias foram vindo, a cruz cresceu. Porque como é que eu ia fazer? Meu Deus, e a minha vocação? Mas ela, antes de ser minha, ela é o Senhor quem me chama. Então o Senhor é o Senhor do meu passado, do meu presente, da morte da minha mãe. E minha mãe tinha 53 anos. Internou às 11, morreu às 2 da manhã, e eu dizia: Senhor, como assim?
Estou fazendo tudo tão direitinho, o Senhor intervém desta forma. O que o Senhor quer me dizer? O Senhor está me dizendo que não é para eu ir mais? Porque é assim, nós precisamos perguntar ao Senhor. O Senhor está dizendo para mim que não é para eu ir mais? O que o Senhor está me perguntando, o que o Senhor está me interpelando? Meu irmão e minha irmã, eu entendo a minha vocação como um grande tabuleiro de xadrez. Quando você pensa que Deus não pode jogar mais uma peça, Ele pega e faz assim, ó, checkmate. Sou eu quem faço. Sou eu quem mexo. E aí os Elis, eles vão aparecendo nesse tempo, e eu precisava estar atenta ao que Deus estava falando. Minha mãe morreu na quinta. No domingo eu quis vir aqui na Canção Nova. Minha família é bem de perto, aqui 20 minutos daqui, Piquete. Eu quis estar aqui para olhar para os meus irmãos. E fui abraçada por eles, acolhida por eles. E como foi bom olhar para eles. Eu lembro que eles tiraram uma foto e pegaram aquela formiguinha esmilinguida, pretinha, e colocaram assim para dizer que eu estava presente naquele encontro. E aí, olhar para eles e ver no coração deles, só que para eles, a meu respeito, tudo era incerto. E aí, num dia, isso foi 2 de junho, 19 de julho, eu vim para a chácara de Santa Cruz caminhando, vim rezar, colocar o meu coração diante de Deus, e me encontraram por aqui, a responsável do vocacional, e disse assim: como você está? E aí eu disse a ela, vou fazer aqui, a morte da minha mãe está aqui, e a minha vocação está aqui. Nesse tempo elas não se tocaram, e Deus não mostrou para mim que eu deveria desistir, mas eu também não sei como Deus fará. Elas não se misturam e bagunçam dentro de mim. Vivi intensamente tudo que Deus me pediu em relação à morte da minha mãe, mas aqui está a minha vocação, caminhando junto nesse sofrimento, nesse calvário. Mas Deus não disse para mim que era para eu desistir. Não sei como vai ser, mas no meu coração isso não apagou. E aí, porque eu não tinha feito pertença, ela disse: vamos fazer o pertença? Imagina, né, gente? Estou caminhando aqui, vim rezar, mas vamos fazer o último encontro? E eu fiz esse último encontro sozinha, eu e o Senhor. Jesus exposto, eu dizendo para Ele todas as coisas. Minha mãe morreu 2 de junho, como é que, se eu chego, claro, numa realidade dessa, tenho que dizer ao meu pai que eu vou também sair de casa. Foi uma das conversas mais difíceis quando eu decidi vir para a Canção Nova, sabendo que meu pai estava enlutado. Mas antes disso, eu fui ao médico. E o médico disse assim para mim: por que você está tão agitada? O que está acontecendo com você? Eu falei: minha mãe morreu. E aí ele disse assim, o médico, hein, gente? Você acredita na divina providência? Eu falei: que vem aqui? Outro Eli se levantando, né, gente? Pelo amor de Deus. No consultório. Ele disse assim: você acredita na divina providência? Falei: acredito. Falei meio assim, né? Será que eu falo que acredito? Eu falo que não acredito? O que é melhor dizer? Falei: eu acredito. Aí ele disse assim: se você acredita, você ingressa na Canção Nova. Se você não acredita, fica na sua casa. Fechou a porta do consultório. Eu falei: gente, eu vim aqui para quê? Para consultar a saúde, a alma, o que foi? O que aconteceu aqui? Um movimento. E a gente bem conhece ele, o doutor Djalma, que fez isso comigo, provocou isso em mim. E aí, enquanto eu ouvia aquele médico, e eles foram se levantando também para dizer que esse caminho trilhado, eles não se tocavam. Eu era a mesma pessoa, mas havia dentro de mim esta distinção. Dessa atração que me levava, que me impulsionava, que me fazia caminhar para frente. Tudo que caminhava, tudo que transitava, tudo que mexia comigo, tudo que me movia era o Senhor. Eu não tinha todas as certezas, mas eu tinha um Deus que me apontava. E a minha irmã dizia, talvez ela está até assistindo, ela dizia assim: Darlene, você não vai mais entrar na Canção Nova, né?
Imagina, depois do resultado do pertence, eu recebi o sim, tinha que chegar em casa e conversar com meu pai. E eu ouvindo a minha irmã dizendo, agora você não vai mais. E eu dizia, Senhor, se tu queres, eu quero. Mas o Senhor precisa movimentar até o coração da minha irmã. E é bonito de ver quando é no movimento de Deus, porque eu estou inquieta e me coloquei em peregrinação, eu vejo Deus se manifestando. Gente, quando é um movimento de Deus, é o céu que se manifesta, não é só os homens. Por isso é quando é a oração que te sustenta, não é só as pessoas, alguém me disse, não, foi o Senhor quem me disse. Quando o movimento é do céu, é o céu quem vai lhe dizer, vai lhe responder, vai investir para que a sua resposta, ela seja verdadeira, com muitas lutas e muitas fraquezas. Eu sou assim. Mas eu preciso dizer que houve um Senhor que pegou a minha vida como um tabuleiro de xadrez. E quando eu pensei, acabou o jogo, Ele disse, não, tem mais uma jogada, tem uma carta na manga. Quando eu penso, agora não vai dar mais para ir. E o Senhor diz, dá sim. Eu falei, como? Calma, caminha. Coloca-se em peregrinação, seu coração está inquieto, então vai. Esse êxtase que te marcou, este êxtase inicial, ele faz você querer sair de si, então vai, caminha. Se coloca em peregrinação, Darlene, vai. E eu ia, e as coisas iam sinalizando, e um Deus que ia se mostrando. E aí, gente, no dia 6 de agosto de 2005, eu entrei na Canção Nova. Essa é a festa do meu coração. Esse é o dia de ingresso na comunidade Canção Nova. Falei para o vocacional, que presente que me deram, partilhar um pouco desse dia. Porque em peregrinação, eu cheguei a concretizar a vontade de Deus. É assim. É nessa busca, é nesse desejo, e quero aqui me unir a todos os meus irmãos que ingressaram comigo nesse dia, 6 de agosto, em que nós estamos completando 17 anos de comunidade Canção Nova, em que a vida deles também me diz dessa resposta amorosa e que me faz reverenciá-los e dizer, obrigado porque vocês permanecem. É sincero a vida doada dos meus irmãos. É sincera a entrega. Nós não somos os melhores, mas eu preciso olhar para a minha história e eu preciso dizer que o Deus que me tirou a minha mãe, Ele tomou para si a minha preocupação. Porque no Pertença eu rezei, falando que eu não conseguiria deixar a minha mãe sozinha. Mas o Senhor tomou para si e disse, Darlene, oferta agora a sua vontade como um sacrifício de louvor. E Deus tomou para si. Então, quando Deus tomou para si, na minha entrega eu disse, Senhor, em dores. Com a conversa do meu pai disse assim para mim, gente. Darlene, se for necessário eu comer marmitex a vida inteira, porque eu não tenho ninguém para cozinhar para mim, para você ser feliz, pode ir. Esse foi o coração do meu pai. Esse foi o coração do homem que me disse, continua em peregrinação, vai, caminha. Mas eu quero dizer para você, em 2005 eu perdi minha mãe, em 2008 eu perdi meu irmão, em 2011 eu perdi o meu pai. E aí você vai dizer, eu queria chamar as 3 ali, por favor, Verinha, Yasmin, pode vir aqui, por favor. Você, Leila, também. Verinha também, vem cá. Verinha é a voz, fica aqui, Verinha, por favor. Você é a voz. Vem cá, parte atraídos. Yasmin é uma interrogação, vem para cá, vem. Tem mais uma aqui, ó, mais uma interrogação. Quero dizer para você, não tem chamado sem cruz. E eu quero dizer uma coisa, a cruz transita entre essas fases da nossa pertença.
Existe cruz que vai transitar, que vai voltar, que vai provar, que vai vir, como para mim veio. Para mim estava tudo ok. Isso aqui é a pregação da tarde. Estava tudo certo, mas existiu a cruz que transitou aqui, ó. E eu disse: Senhor, mudou a voz? Não, a voz não mudou. Você continua atraída sim. Aqui também você está assim. Mas Senhor, como é que eu vou fazer? Tem cruz aqui. Minha mãe morreu e como é que vai ser? Caminha. Não para não. Você só vai concluir a sua entrega, o seu discernimento caminhando. Seu coração está inquieto. Meu irmão, um termômetro para você, o seu coração está inquieto. Então eu quero dizer para você, a peregrinação não acabou. Nós estando na comunidade, o nosso coração é inquieto? Sim, porque a nossa peregrinação não acabou. Meu irmão, a cruz vai transitar e não queira fugir dela, faz parte. Nós seguimos Cristo crucificado, sim, diz São Paulo, e a cruz vai estar da forma com que ela esteve comigo, mas eu também posso muitas vezes querer calar a voz. E tem gente fazendo isso, jogando a voz, não tem chamado nenhum. A cruz chegou, não, vamos parar com isso aqui. Bora, vamos, não, atraído, quem foi um dia? Ninguém. Para com isso, não, vamos dar pilha para isso não, gente, que conversa. E aí nós vamos fazendo o quê? A cruz, e a velhinha vai pegar a voz, hein? E a gente volta porque quando eu sei que a cruz, que a minha mãe morre, e aí eu digo, Jesus, tudo bem. E aí depois, 2008, falece o meu irmão. E aí eu olho para lá e falo, existe uma voz? Existe alguém que me chamou e que me faz permanecer em meio à dor, em meio ao sofrimento? Sim! E eu preciso continuar sendo atraída. Não acabou, não, Darlene, continua, vamos. Porque a atração, ela me lança para cá, eu estou no meu êxtase inicial, mas eu preciso alcançar aqui a resposta de Deus a meu respeito. E qual é a resposta de Deus a seu respeito? Não, estou fugindo, estou criando coisas. Aqui estou dizendo da cruz, mas eu estou colocando um monte de coisa aqui nesse meio, ó, para não responder, não quero chegar. Eu ouvi, mas tchau. Segue Jesus, porque eu vou seguir daqui. Meu irmão e minha irmã, quando Deus mais me tirou, foi quanto mais Ele me amou. Porque eu também aprendi, como na canção nova a gente aprende, que a providência nos dá, mas a providência também nos tira. E também nos educa, e também nos forma. Seria loucura eu falar de você só de um Cristo ressuscitado. Nossa, estou indo para a canção nova, que alegria. Tem alegria, e muita alegria, mas tem oferta. Amor se dá em oferta. A cruz é prova disso. Amor se dá com oferta. Ser capaz de sair deste lugar para caminhar em direção àquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus. O ímpeto, a atração era um ponto apenas. Mas eu fui amadurecendo, encontrei os Elis, a própria cruz também foi o discernimento. Atraída eu caminhei, atraída olhando e falando, meu Deus, olha que interessante que tem lá, eu quero. Passo pelo desejo, vai transformando isso em mim. Vou caminhar, quero dar passos concretos. Vou sim, mas Deus, e aí a intervenção? Deus vem, não, vou. Darlene, vou transitar aqui. E aí? Vai continuar respondendo? E aí as nossas fraquezas, elas são nossas, as nossas limitações, as nossas fragilidades. E aí por isso os Elis, nesse tempo, nas circunstâncias das nossas vidas, para que eles nos ajudem. Obrigada, irmãs. Obrigada. Eles nos ajudem a entender
O que transita hoje entre a sua resposta e a voz de Deus? O que transita entre a sua resposta e a voz de Deus? O que é que transita entre o teu querer e o querer de Deus? O que é que você colocou? Sonhos, planos pessoais. O meu, eu estava super disposta a deixar. E o Senhor falou, vou intervir aqui um pouquinho. Estava super disposta. E olhar para os 17 anos de comunidade, não para me vangloriar, mas porque Deus me amou. Hoje eu dizia isso, né? Sim, Ele me amou. Quando a gente, lá no fundo, em meio às nossas lutas mais profundas, acredito que a Rosinalva, a Ju, os meus irmãos que estão aqui, Orlando, vai dizer, quando a gente para no meio daquele turbilhão e quantas coisas acontecendo dentro de nós, quando nós olhamos para a nossa vocação, nós podemos dizer, sim, Ele me amou. Isso descansa um coração na vontade de Deus. Sim, Ele me ama. Sim, Ele me amou. Um coração na vontade de Deus tem o seu coração descansado no amor, porque foi Ele que te atraiu. Ele não vai começar a se bater. Gente, e a vocação não se prova para ninguém. É ressonância. Se vive. Minha mãe disse para minha prima, já na semana que ela estava bem malzinha, assim, na cama, ela disse assim, eu sabia que a Darlene não era minha. Eu sabia que o que ela carregava era maior do que ela. Nunca ouvi minha mãe dizer isso, mas ela disse para outros que me contaram. A sua vida... E por mais que Deus tenha entrado, e você vai dizer, Darlene, eu vivi um passado, e depois estou em Deus e me sinto chamado. Olhando para você hoje, no seu desejo de corresponder. Quem é você? A quê Deus lhe chama? E para quê Deus quer que você viva? Quero dizer para você, vem para fora. Sai. Sai desse estágio. Porque é um estágio de peregrinação. Não é um estágio de permanência. A voz não é um estágio de permanência. Atraído não é um estágio de permanência. Não é. É um estágio transitório. Convido você a ficar de pé. Porque é mais do que falar comigo, né? E eu falar com vocês. É um encontro onde a gente fala com Deus e o ouve. Meus irmãos. A voz que me chamou e que marca a minha história lá. O start inicial, o êxtase inicial, aquele momento em que eu me envolvo, mas que eu preciso chegar lá. Onde você está? Feche seus olhos se isso te ajuda, porque é aí dentro que estão as motivações do seu coração. É aí dentro que estão as verdades do seu coração. E nós vamos agora, com essa música, fazer este caminho, perguntar ao Senhor, mostra o que eu devo ser, mostra aquilo que o Senhor deseja para mim. Mostra a tua vontade a meu respeito, seja ativo, seja sincero, porque pode ser que você ouviu essa voz e já deixou por muito tempo. Darlene, mas não tem jeito mais. Pergunta para Deus. E nós vamos perguntando para Deus a nossa permanência. O que diz respeito a essa voz que me trouxe, que me chamou, que me impeliu. Meu irmão, não vamos ficar inertes. Nós somos peregrinos dentro da voz de Deus, dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus. E nós vamos cantar isso, pedindo esta graça ao Senhor.
Enquanto isso você ouve, porque é o seu momento. É o seu momento. Escuta. És a razão, és o sentido. És o Senhor, és meu amigo. És a razão, és o sentido. És a razão, és o sentido. És o Senhor, és meu amigo. Mais uma vez. És a razão, És a razão, és o sentido. És meu Senhor. És meu Senhor, és meu amigo. És a razão, Senhor. És a razão, és o sentido. És meu Senhor. És meu Senhor, és meu amigo. Escuta. Tu me chamas, vem para fora. É tua força que agora me alcança. Tu me chamas, vem para fora. É tua força que agora me alcança. Canta isso, tu me chamas. Tu me chamas, Vem para fora. Vem para fora. É tua força que agora me alcança. Tu me chamas. Tu me chamas, vem para fora. É a tua força. É tua força que agora De novo, me tu me alcança. chama. Tu me chamas, vem para fora. É tua força que agora me alcança. Tu me chamas, vem para fora. É a tua força. É tua força que agora me alcança. Santo, 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 vida nova vem nos trazer. Santo, 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 mostra quem eu devo ser. Canta isso, Santo. Santo, Santo. Santo. Ao Santo nós pedimos essa graça. Mostra quem eu devo ser. Vida nova Eu quero, vem Senhor, nos já ser. trazer. Vem, Senhor. Santo, Santo, Santo. Mostra quem eu devo ser. Mostra quem eu devo ser. Nós vamos do início novamente. És a razão, és o sentido. És a razão, és o sentido. És Senhor, és meu amigo. És meu Senhor, és meu amigo. És a razão, és o sentido. És a razão, és o sentido. És Senhor. És meu Senhor. És meu Senhor, és meu amigo. Tu me chamas, vem para fora. Tu me chamas, vem para fora. É a tua força que agora me alcança. Tu me chamas, vem para fora. É tua força que Sente agora essa me força, irmão. alcança. Tu me chamas. Vem para fora. Vem, É tua força que agora me Insiste alcança. nisso. Tu me chamas, vem para fora. força. É tua força que agora Ergue bem o seu me braço. alcança. Ergue lá seu Santo, 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 vida nova vem nos trazer. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Mostra quem eu devo ser. Santo, mostra quem eu Nós devo vamos insistir ser. nessa. Mostra quem eu devo ser. Senhor, vai nos mostrando. Abre a nossa mente. Abre o nosso coração. Abre a nossa alma, Senhor. Mostra quem eu devo ser. Porque, Senhor, nós queremos caminhar para aquilo que é a tua vontade. Para aquilo que é o teu querer. Para aquilo que é o desejo do Senhor.
com Deus. Insiste na vontade de Deus. Mostra quem Insiste eu no querer de devo Deus. ser. Santo. Santo, 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 santo. santo, mostra quem eu devo ser. Santo, santo, mostra quem eu devo ser. Eu convido você agora a falar com o Senhor com as suas palavras. Você ouviu tantas coisas, mas você sabe onde você está, para onde você não quer ir, para as vozes que você calou, para aquilo que você cessou e disse: Senhor, acabou, é por aqui. Você que disse, não quero mais, não quero, me cansei, abro mão, me cansei, até da vocação que você recebeu, até as pessoas chamadas à vocação matrimonial, e que aqui estão e são casadas e diz: Senhor, eu estou cansada. Eu quero dizer para você, ouve aquele chamado, aquele êxtase inicial, como dizia Bento XVI, que me leva à doação de mim, que me leva à entrega de mim. Padre Jonas diz que aqueles que são canção nova chegarão, e se você vai chegar, mas você não pode silenciar a voz de Deus. Não cale a voz de Deus, não lance ao chão a voz de Deus. Queira aquilo que Deus quer para você. Mostra quem eu devo ser. Diga ao Senhor: Senhor, se eu estou perdido, se eu estou fora daquilo que é a tua vontade, se eu estou fora daquilo que é o teu querer, eu não posso e não quero caminhar assim. Eu quero estar nas tuas veredas, como diz o salmista, caminhar nas tuas veredas. E se eu estou fora dela, me recoloca nas tuas veredas, Senhor, porque eu verdadeiramente quero experimentar aquilo que o Senhor quer fazer comigo, aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Sim, o Senhor sonhou algo para você, e a mim no Dom Canção Nova, e a você, o que Deus pensou, o que Deus amou, no que Deus está te amando e que você tem medo. No que Deus está te amando, você tem medo de ser amado por Deus assim. Você tem medo de ser amado na sua vocação. Você tem medo de experimentar um amor de Deus que nos constrange e mexe conosco, mexe com o nosso interior e mostra para você quem você deve ser, mas você tem medo de se colocar a caminho. Vem para fora, tu me chamas, vem para fora, sai. Nós queremos pedir essa graça, Senhor, que aqui não estejam homens e mulheres covardes, não, mas homens e mulheres dispostos. Fala para o Senhor: eu estou disposto, você está disposto, se coloca à disposição. Deixa Deus entrar, deixa Deus agir. A peregrinação é sua, o coração inquieto é seu, e Deus não pode te colocar em movimento se você não quer, se você não deseja. Mas eu quero dizer, o plano de Deus a seu respeito não mudou, a vontade de Deus a seu respeito não mudou. O coração inquieto é a raiz da peregrinação. Você inquieto quis parar e você não conseguiu. Por isso nós, diante de Deus e na força do Espírito, queremos que o Espírito cele isso em nós, essa verdade em nós. Mostra quem eu devo ser, Senhor. Eu não pergunto para os homens, eu pergunto para Ti. Mostra-me quem eu devo ser. É a Ti, Deus, é a Ti, Senhor, é a Ti, Senhor. Mostra quem eu devo ser. Padre Jonas fez muitas vezes isso conosco na Canção Nova. Não é comigo, Padre Jonas, ele dizia, é com o Senhor. O seu compromisso é com Ele, é com a vontade dEle. Olha para o céu, mesmo que aqui você olha para cima e olha e diz para o Senhor: é com o Senhor, é para o Senhor, é para a vontade dEle. Sim, você pode cantar agora: mostra quem eu devo ser. Mostra, Senhor, mostra. Santo, 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 mostra quem eu devo ser. Esse barulho fica em nós. Santo, 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 Santo,
deixo de falar com a Virgem Maria. Ela é a mulher de pé. Ela que o anjo falou uma vez foi o suficiente para mantê-la de pé, sem vacilar, sem deixar que a vontade de Deus conduzisse ela até. Mas o plano de Deus a respeito dela não mudou. E aí você vai dizer, Darlene, mas é a Virgem Maria. E eu quero dizer, e os santos da nossa igreja, homens e mulheres como eu e você, mas que desejaram se colocar em peregrinação. Não houve ninguém que, ouvindo a voz de Deus, ficou parado. A Virgem Maria perguntou, como se fará? Mas com isso ela não disse, eu ficarei parada. Não, a Virgem Maria é a mulher da peregrinação. A mulher que colocou-se à disposição de Deus. Se nesse meio eu preciso servir, se nesse meio eu preciso fazer inúmeras coisas, eu quero dizer a você, faça. Porque é em peregrinação que o Senhor vai se manifestar. A Virgem Maria é prova disso. Enquanto Deus é gerado nela, ela se coloca a caminho. Ela vai, ela visita, ela faz, ela deixa a vida acontecer. Mas eu sei para onde eu preciso voltar. Porque existe um lugar onde o anjo um dia falou para mim quem eu seria e para aquilo que Deus me escolheu. Ah, meus irmãos, não percamos isso de vista. O para quê, mas aquilo ali não muda, a voz não muda. Para onde você tem que encaminhar. Santo, 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 mostra quem eu e quem você deve ser. Vamos encerrando assim. Santo, só vocês? Santo, 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 mostra quem eu devo ser. mostra quem eu devo ser. Pode ser mais forte. Santo, 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 mostra quem eu devo ser. Mostra quem eu devo ser. Todos juntos, santo, 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 mostra quem eu devo ser. Santo, 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 mostra quem eu devo ser. Tu és santo, 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 mostra quem eu devo ser. Santo, 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 mostra quem eu devo ser. Que a Virgem Maria, Mãe Mestra, assim na Canção Nova nós a invocamos, Maria, Mãe Mestra da Canção Nova, que ela possa nos ajudar a formar o Cristo naquilo que nós devemos ser. Nós na Canção Nova somos inacabados por Deus. Nós não estamos prontos. Aqui estou com os irmãos, aqueles que contribuem. Somos inacabados, mas nós temos um desejo muito grande de que a nossa vida esteja em peregrinação constante para aquilo que Deus quer que sejamos. Não somos perfeitos não, irmãos, mas nós estamos inacabados porque nós nos colocamos em peregrinação, mas nós estamos inquietos. Aqui eu estou com os meus irmãos inquietos. Aqui estou com aqueles que tocam na obra e também são inquietos. Aqui estou com os meus irmãos que há 17 anos entraram comigo e que são inquietos. Você é um inquieto, então você não pode parar. Se você é um inquieto, a sua vida não pode parar. Se você é um inquieto, a sua história não pode parar. Se você é uma inquieta, Leila, você não pode parar. Nós somos assim. Estou aqui com os meus irmãos inacabados e quando olho para eles, para aqueles que estão lá no vocacional, para aqueles que comigo que hoje eu celebro, eu encontro irmãos inacabados, mas eu encontro irmãos verdadeiros e desejosos da verdade de Deus. Que a Virgem Maria nos ajude nisso. Que a Virgem Maria nos faça querer. Que mesmo inacabados, meu Deus, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto eu preciso avançar. Mas eu não posso desdizer que houve um Deus que me amou e que falou comigo e que mostrou na minha história que Ele poderia decidir. Ele poderia alternar os tempos e os momentos, como diz o profeta. Ele pode alternar os tempos e os momentos na nossa história.
e aquilo que é perverso que está na sua vida, eu peço à Virgem Maria que ela pise na cabeça de Satanás, para que você, colocando na sua vida empecilhos, para que você não responda à vontade de Deus, ela pode pisar na cabeça da serpente e dizer: vem para fora, meu filho, eu também te espero. Nesta junção dos inacabados. A igreja é a grande festa dos inacabados. E que ainda estão numa peregrinação constante. Aplauda o inacabado ao seu lado. Aplauda essa pessoa, mas que está em peregrinação, que deseja viver isso. A Virgem Maria nos ajude. Santo, Santo, Santo. Quem eu devo ser? Santo, 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 mostra quem eu devo